Família, torna-te aquilo que és. A Semana Nacional da Família está acontecendo no nosso país e nós vamos falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro semanal Catecismo em Casa. Eu sou Jaqueline Bastos, sou membro da Paróquia de Santana e nesse vídeo nós vamos falar sobre esse documento extremamente importante para nós católicos, uma exortação apostólica do Papa João Paulo II, que é um dos documentos base para o tema desse ano da Semana da Família. Nós sabemos que vivemos uma crise mundial nas famílias. Lá em Fátima, Nossa Senhora disse aos pastorinhos que a última batalha do demônio contra Deus seria contra as famílias. E é muito importante que você entenda como a sua família está sendo atacada. Mas antes mesmo de saber como ela está sendo atacada, é preciso que você entenda o que é família e o que é se tornar aquilo que nós somos. Por isso, eu decidi compartilhar com você os textos base para a Semana da Família e o que o Papa João Paulo II dividiu conosco e nos exortou, lembrando que é uma exortação apostólica. Então, o que o Papa nos exortou para que nós católicos pudéssemos ficar atentos e não só atentos, mas também nos posicionássemos dentro da nossa casa, dentro da sociedade que vivemos. Na primeira parte desse documento, o Papa fala sobre a nossa época tem necessidade de sabedoria. E esse vídeo, então, ele vai ser uma leitura daquilo que nós vamos aprender aqui. Entre os sinais mais preocupantes do fenômeno dos fiéis católicos, vivendo em tal modo sob pressões provindas, sobretudo dos meios de comunicação social, nem sempre os fiéis souberam e sabem manter-se imunes diante do obscurecimento dos valores fundamentais e pôr-se como consciência crítica dessa cultura familiar e como sujeitos ativos da construção de um humanismo familiar autêntico. Entre os sinais mais preocupantes desse fenômeno, os padres sinodais sublinharam, em particular, a difusão do divórcio e do recurso a uma nova união por parte dos mesmos fiéis, a aceitação do matrimônio meramente civil, em contradição com a vocação dos batizados a casarem-se no Senhor, a celebração do sacramento do matrimônio sem uma fé viva, mas por outros motivos, e a recusa das normas morais que guiam e promovem o exercício humano e cristão da sexualidade no matrimônio. Então essas foram as maiores preocupações dos bispos que estavam com o Papa João Paulo II na época. Então ele nos traz, a nossa época tem necessidade de sabedoria. Põe-se assim a toda a igreja o dever de uma reflexão e de um empenho bastante profundo para que a nova cultura emergente seja intimamente evangelizada. Sejam reconhecidos os verdadeiros valores, sejam defendidos os direitos do homem e da mulher, e seja promovida a justiça também nas estruturas da sociedade. De tal modo, o novo humanismo não afastará os homens da sua relação com Deus, mas os conduzirá para ele mais plenamente. Aqui o Papa nos diz: podem se aplicar aos problemas da família as palavras do Concílio Vaticano II. Mais do que os séculos passados, o nosso tempo precisa de tal sabedoria para que se humanizem as novas descobertas dos homens. Com efeito, o destino do mundo está ameaçado se não surgirem homens cheios de sabedoria. A educação da consciência moral, que torna o homem capaz de julgar e discernir os modos aptos para sua realização, segundo a verdade originária, torna-se assim uma exigência prioritária e irrenunciável. Ou seja, esse humanismo que faz com que nós tenhamos esse relativismo. Eu sou o que eu quero, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, tudo é verdade e nada é verdade, e a religião não é importante. Tudo isso é uma dor, é uma necessidade para nós católicos. Então, o Papa João Paulo II, ele nos convoca a refletirmos sobre essas novas verdades, de que nós podemos ser o que quisermos, de que tudo está valendo, de que o que importa é ser feliz, o que importa é que está no meu coração. E quando a gente se deixa levar por isso, a gente tira Deus do centro da nossa vida. E quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, Deus sai do centro da nossa família.
aquele convívio, aquele lugar, aquela comunidade que aqui ele vai falar. Então nós precisaremos ter muita sabedoria para voltarmos a entender a verdade. E uma coisa que é muito importante é estarmos junto da comunidade da nossa igreja. Porque a igreja é a mãe, a mestra, que nos ensina a caminhar nessa vida. Nós somos a igreja peregrina. E como igreja peregrina, precisamos do norte, precisamos estar juntos da barca de Pedro. A barca está lá, a caminho. Nós estamos a caminho, nós somos a igreja peregrina, rumo à igreja triunfante, que é a comunhão dos santos. E nós, enquanto pais, mães, educadores, nós precisamos saber o nosso papel, ver, urge a necessidade do crescimento, do aparecimento de homens e mulheres sábios. E se você está assistindo esse vídeo, você tem um chamado. Aliás, todos nós temos, de sermos santos, evangelizadores, propagadores da verdade. Vamos continuar aqui. Todos devemos opor-nos com uma conversão da mente e do coração, seguindo a Cristo crucificado, dizendo não ao próprio egoísmo, à injustiça causada pelo pecado, profundamente arraigado também nas estruturas do mundo de hoje, e que muitas vezes impede a família a plena realização de si mesma e de seus direitos fundamentais. Uma semelhante conversão não poderá deixar de ter influência benéfica e renovadora, mesmo sobre as estruturas da sociedade. Então, isso é muito importante. Na segunda parte, ele vai falar sobre o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. O homem, imagem do amor de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, chamando-o à existência por amor. Chamou-o, ao mesmo tempo, ao amor. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Criando-a à sua imagem e conservando-a continuamente no ser, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação, e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. O amor é, portanto, a fundamental e originária vocação do ser humano. Todos nós somos chamados ao amor. O Senhor nos chama ao amor e a nossa primeira vocação é o amor. Enquanto espírito encarnado, isto é, alma que se exprime no corpo informado por um espírito imortal, o homem é chamado ao amor nessa sua totalidade unificada, corpo, alma e espírito. O amor abraça também o corpo humano e o corpo torna-se participante do amor espiritual. Não é bonito isso? Isso é muito bonito, gente. E o Senhor vai falar para nós sobre isso, não é? Tanto é que a Sagrada Escritura começa com o matrimônio e termina com o matrimônio. Começa com o matrimônio em Gênesis, termina com o matrimônio da igreja, com o seu Cristo lá no Apocalipse. Então a gente precisa estar entendendo isso. E o matrimônio é justamente esse lugar mais sagrado que existe na face da terra. A comunhão do amor entre Deus e os homens, conteúdo fundamental da revelação e da experiência de fé de Israel, encontra uma significativa expressão na aliança nupcial que se instaura entre o homem e a mulher. Então, o casamento é a prefiguração, casamento marido e mulher é a prefiguração do casamento alma com Deus. Alma, somos a noiva, o esposo é o Senhor. Então, quanto mais próximo disso nós estivermos, mais santos nós seremos, mais edificada será a nossa casa, mais nós vamos deixar um legado para o mundo. E é justamente sobre isso que a igreja nos chama esse ano na Semana da Família. Os deveres da família cristã é a terceira parte do livro, nós vamos ficar por aqui, mas essa parte eu quero ler toda para vocês, para que nós possamos entender exatamente do que se trata e trabalharmos na nossa família. Você como adulto, esse vídeo ele é especialmente para você, é uma catequese para você, para que você possa dar a sua resposta de cabeça erguida, dar a sua resposta de pé e dizer, Senhor, eu estou respondendo à minha vocação. Os deveres da família cristã. Família, torna-te aquilo que és. No plano do Deus Criador e Redentor, a família descobre não só a sua identidade, o que é, mas também a sua missão,
o que ela pode e deve fazer. As tarefas que a família é chamada por Deus a desenvolver na história brotam do seu próprio ser e representam o seu desenvolvimento dinâmico e existencial. Cada família descobre e encontra em si mesma o apelo inextinguível que, ao mesmo tempo, define a sua dignidade e a sua responsabilidade. Família, torna-te aquilo que és. Eu vou parar esse vídeo porque desde a hora em que eu estou fazendo esse vídeo, desde a hora em que eu peguei esse livro, esse cachorro não para de latir. E isso não é apenas uma coincidência. Que eu quero convocar você que está assistindo esse vídeo a rezar comigo a oração de São Miguel Arcanjo, para que a voz desse cachorro não dificulte a nossa condução aqui. Para que essa voz seja calada e, se ela não for calada, que você consiga manter a concentração, que para mim está um desafio aqui. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Então que agora a gente possa continuar, mesmo com o latido. Voltar ao princípio do gesto criador de Deus é então uma necessidade para a família. Se quiser conhecer e realizar segundo a verdade interior, não só do seu ser, mas também do seu agir histórico. E porque, segundo o plano de Deus, é constituída qual íntima comunidade de vida e de amor, íntima comunidade de vida e de amor, a família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é, ou seja, comunidade de vida e de amor, numa busca que, como para cada realidade criada e redimida, encontrará a plenitude no reino de Deus. E numa perspectiva que atinge as próprias raízes da realidade, deve-se dizer que a essência e os deveres da família são, em última análise, definidos pelo amor. Vou ler de novo. Deve-se dizer que a essência e os deveres da família são, em última análise, definidos pelo amor. Por isso, é-lhe confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor, qual reflexo vivo e participação real do amor de Deus pela humanidade e do amor de Cristo pela esposa, pela sua igreja, pela igreja sua esposa. Cada dever particular da família é a expressão e a atuação concreta de tal missão fundamental. É necessária, portanto, penetrar mais profundamente na riqueza singular da missão da família e sondar os seus conteúdos numerosos e unitários. Ele parou de latir. Em tal sentido, partindo do amor e em permanente referência a ele, o recente sínodo pôs em evidência 4 deveres gerais da família. 1. A formação de uma comunidade de pessoas. 2. O serviço à vida. 3. A participação no desenvolvimento da sociedade. E 4. A participação na vida e na missão da igreja.
E aí, as próximas páginas, ele vai destrinchar cada um desses deveres e eu te convoco a buscar no site do Vaticano, se você botar no Google, vai estar lá o documento. Leia, estude e vai entender o que significa isso. A comunidade de pessoas imitando e prefigurando a comunidade da Santíssima Trindade, que é um Deus em três pessoas, né? O serviço à vida, porque não há outra maneira de vir seres humanos ao mundo que não seja pela família, pelo marido e pela mulher. A participação no desenvolvimento da sociedade, então o alicerce da cultura, da vida de sociedade é a família, e a participação na vida e na missão da igreja. Somos nós, pais, somos nós, famílias, que geramos os sacerdotes, as vidas consagradas. Os nossos filhos, nossos netos, as nossas proles vão levar adiante a igreja até que Jesus volte de volta. Então, hoje, eu quero te convidar a conhecer essa exortação apostólica e também a deixar aqui o seu comentário do que mais te tocou, do que valeu a pena para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal da paróquia. Toda semana sai um vídeo especial para você virar o catequista, para você ser catequizado, porque antes da gente ensinar, a gente precisa aprender. Antes da gente ser apóstolo, a gente precisa ser discípulo. Então, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Compartilha com todas as famílias que você conhece, compartilha com todos os pais, todas as mães, em especial as famílias que estão em crise, para que eles possam entender que a crise passa, mas o amor permanece. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Tchau, tchau.